Olá, gente, tudo bem? Professor Piero. Essa quarenteninha a gente tem que se virar, né? Mas eu resolvi fazer essa parte aqui porque ela é de extrema importância e cai demais no Enem e cai demais no vestibular. Então vamos lá, nós vamos falar sobre química orgânica. Quando você vê essas estruturas aí, eu tinha uma diretora aqui que ela falava assim, aquelas aranhas. Então é assim que funciona. Então, vamos ver o que significa essas coisinhas que vai cair muito lá na frente. Vamos ver. Vamos começar a entender. A química orgânica se refere ao chamado elemento da vida, que no caso é o carbono. Isso quer dizer que tudo que tem vida ou teve vida é porque existe o elemento carbono, portanto é um material orgânico. Os outros elementos que se associam ao carbono é para melhorarem a qualidade bioquímica de um processo e também para fechar cadeias carbônicas. Fácil, né? Olha isso aqui. Já pensou você ver um troço desse para você? O que parece, né? Você está vendo ali alguns elementos carbono e alguns elementos de hidrogênio. Estão vendo ali? Só que observe que os carbonos estão ligados com o outro carbono e com o hidrogênio. Percebe aquela primeira figura? Observem bem aqui, tá vendo? Ele tem um local de uma ligação, no outro lado dupla, depois uma, depois duas, e nos hidrogênios sempre uma. Então, isso quer dizer que o carbono faz 4 ligações e o hidrogênio faz apenas uma. Beleza? Fácil entender isso, né? Então você tem lá carbono ligando a outro carbono e também ligando ao hidrogênio. Pode contar, ó, sempre terá 4, ó. Vamos começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó. Esse aqui. 1, 2, 3, 4. Olha lá, tudo assim. Então é assim que ele se liga. Só que é o seguinte, escrever tudo isso, carbono, hidrogênio, dá muito trabalho. Então, o que aí o PAC facilitou para a gente? Em vez de eu escrever carbono ou hidrogênio, eu faço uma simbologia. Eu faço assim, cada pontinha é um carbono. Por exemplo, isso aqui é uma ponta tem 6 pontas, não tem 6 pontas? Cada pontinha dessa vai dizer que tem um carbono. E o carbono faz 4 ligações. Como ele tem carbono e o hidrogênio, você sabe que tem hidrogênio do lado, você não precisa colocar o hidrogênio. Agora, se for outro elemento, precisa colocar. Deu para entender isso? Então, ó, cada pontinha é um carbono. Tá vendo aqui? Isso significa que tem ligação dupla, uma dupla aqui. Tá vendo essa dupla aqui? A dupla tá aqui, ó. Beleza? É fácil entender isso, credo. Vamos ver a outra. Olha lá. Tudo que vocês estão vendo ali, a primeira estrutura, a segunda estrutura, a terceira estrutura e a quarta estrutura, todos são a mesma. Em vez de eu fazer todo esse carnaval aqui, ó, tá vendo? Não é mais fácil eu colocar esse aqui de baixo? Então, ó, um carbono, 2 carbono, 3, 4. Mas por que ele tem que fazer a escadinha? Porque você tem que criar pontas. Onde tem ponta é um carbono. Então, na primeira pontinha tem um carbono. Depois sobe no segundo, no terceiro e no quarto. Então eu sei que aqueles hidrogênios todos estão lá. Porque o carbono faz sempre 4 ligações. Por exemplo, aqui. Quantos hidrogênios falta aqui? Ele tem uma ligação. Faltam 3. Aqui vai dar H3. Olha lá, H3. Olha os 3 hidrogênios lá. E aqui só dá 2. Olha lá, 1, 2. Beleza? É fácil entender isso? Vamos ver essa colocação aqui. Observe que as duas moléculas são a mesma. Aqui. As ligações de carbono podem ser representadas por retas. Em cada ponta representa um carbono. Assim como a direita. Todas as fórmulas são do mesmo produto. Tá? É um butano. É um gás butano isso aí, beleza? Outra hora vocês vão ver isso. As ligações do carbono sempre terá 4 ligações, lembra? Só que ela pode se encontrar uma barra, 2 barras,
ou 3 barras. Ela pode, que nem a primeira lá, tem uma em cada lado, certo? Todas elas são chamadas de ligações simples. Ó, 4 lados. Olha o outro lá, 2 ligações duplas. Elas podem ter ligação simples, que é uma só, ela pode ter ligação dupla ou ela pode ter ligação 3. Ela se fecha na 4, sempre na 4. Você pode ver que sempre dá 4. Então, olha lá. Ali, as primeiras 4 são ligações simples. Na segunda, 2 ligações duplas. Nessa terceira fórmula aí, eu tenho 2 ligações simples e uma dupla. E a terceira, eu tenho uma ligação simples e uma ligação tripla. Observe que todos fecham com 4, beleza? Continuando. Nomes das ligações. A primeira sempre vai chamar sigma. É uma letra grega, tá vendo lá em cima? Aquela vermelhinha lá, parece um O com uma perninha em cima. Aquilo significa sigma, tá? Então, ó, olha lá. Na primeira, todas as 4 ligações são sigmas, porque só tem uma. Vamos ver a segunda. A segunda tem até uma marcação prévia lá, né? A primeira ligação, sigma. E do outro lado? Tem a primeira do outro lado também é sigma. Mas e essas duas aí? Como elas se tornam, essa segunda faz com que a molécula seja de cadeia dupla, elas começam a mudar o nome. A segunda passa a ser chamada de pi. E do outro lado, também vai se chamar pi. Agora vamos ver essa criança do lado de cá. Primeira, sigma. Segunda, também sigma. E o terceiro, vamos ver, a primeira do terceiro se chama sigma. Então todas as primeiras se chamam sigma. Agora ali tem uma outra dobrada ali. Se ela é dobrada, então a outra é pi. Então todas as primeiras são chamadas sigma. Segunda, terceira são chamadas de pi. Vamos ver a última lá. Primeira, todo mundo sabe, sigma. Mas do lado de baixo também tem uma sigma. Olha lá. E as outras duas são chamadas de pi. Fácil entender isso? Muito fácil, né? O carbono se liga predominante com o hidrogênio. A maioria dos compostos orgânicos são carbono e hidrogênio. E a isso se dá o nome de hidrogênio, carboneto de carbono. Então, hidrocarboneto. Se aparecer no vestibular. O que é hidrocarboneto? É um composto que tem carbono e hidrogênio. Só isso. Você pode ver que todos eles são assim. Olha aqui. Propano, butano e aquele lá, um outro produto. 1, 2, 3. Não vou dar o nome agora, senão eu vou confundir vocês. Observa, não são 3 carbono? Olha aqui embaixo. 1, 2, 3. Olha aqui embaixo. Olha lá. 1, 2, 3, 4 carbono. Como é que está representando aqui? 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Cada pontinho carbono. E aquela coisa ali, esquisita ali? Parece uma taturana ali. Olha lá. Para cima vem um carbono. Depois ele tem uma dupla ligação. Depois ele tem de novo uma. Depois ele vai para frente, encontra um carbono e sai um para cada lado. Conseguiram entender isso? Fácil, né? É mais fácil você fazer esses desenhos aqui do que fazer aquele monte de carbono e hidrogênio. Vocês vão ver lá para frente que é muito favorável fazer isso. As duas estruturas da esquerda são ligações simples, não são? Então todas elas são sigmas. Sigmas. Ligação simples se chama sigma. A maioria das ligações desse lado aqui são sigma. Ó, a maioria. Eu falei todas? Não, a maioria. O que é ligação sigma? Só tem uma ligação. O que é ligação pi? É 2 ou 3. Você pode ver que tem uma dupla lá. Então vamos ver. Uma ligação delas é a pi. Tá vendo a pi lá em cima? Do lado dos 2 carbonos? Aqui chama-se. Tem uma simples e uma sigma. Tudo isso aí só tem uma pi até agora. Todas as ligações sigma são chamadas de alcanos. Quando aparecer uma coisa lá no vestibular assim, os alcanos. O alcanos nada mais é que carbono e hidrogênio sem ligação dupla, ligação simples.
e que tem uma ligação, pelo menos uma ligação dupla, pelo menos são chamados de alcenos. E se ele tiver pelo menos uma ligação tripla, aí ele é chamado de alcinos. Fácil, né? Putz. Outra coisa que vocês precisam aprender hoje: a maioria dos materiais carbônicos se ligam entre si e isso tem suas nomenclaturas. Cada carbono tem, você fulano é primário, secundário, terciário e quaternário. O que é um carbono primário? Ele só se liga a um outro carbono. Observe aqui, esse carbono aqui está marcado primário. Por que ele é primário? Porque ele está ligado apenas a um carbono. Observaram? Agora, esse aqui, esse é primário, mas esse aqui, segundo aqui, ele é secundário. Como assim, professor, secundário? Ele se liga a dois carbonos, ó. Ele se liga a esse e se liga a esse. Aqui, ó, desculpa, esse aqui, né, estava voando. Ele se liga a esse e liga a esse. Agora, esse outro aqui é terciário, tá vendo? Secundário, liga-se dois. Esse aqui é terciário por quê? Desse lado tem carbono, do lado de lá tem carbono, para cima não tem, mas para baixo tem, olha ele aqui, o carbono aqui, um carbono ligado a 3-fluor. E tem um outro lá na frente chamado quaternário. Puxa, que difícil você deduzir que é um quaternário, ó. Está ligado a 1, a 2, a 3 e a 4. Nossa, é muito fácil fazer isso, né? Fala a verdade. Então tá lá. Tire foto dessa folha. Tire foto dessa folha que é importante. Na hora que você fazer. Bom, vocês vão ter esse filme, vocês vão ver quantas vezes vocês quiserem. Vamos lá. O que você aprendeu nessa aula? Ó, estamos pertinho de uma atividade. Mas tá tudo aí para vocês. Vamos lá. O carbono é o elemento que está em tudo que tem ou foi vida. Ó, olha bem, tem ou foi. Entendeu? Por isso é chamado de elemento da vida. Ah, professor, o plástico, você vai me dizer que é vida? Não, presta atenção, ele teve vida um dia, porque os materiais dele é a base de carbono. Então esse carbono esteve já em plantas, em animais, etc, etc, etc. O carbono sempre terá 4 ligações. Tudo que liga ao carbono são ligações covalentes. Sendo a primeira chamada, sempre será chamado de sigma. Não esqueçam disso. Essas 3 aulas que eu vou dar para vocês, você não tem noção como cai em vestibular. Sendo a segunda e terceira chamada de pi. Beleza? As primeiras todas são chamadas sigma. Quando ela tem dupla ou tripla, são chamados de pi. Quanto às ligações entre carbono, pode ser chamado de alcanos, alcenos e alcinos. O que é alcano mesmo? Ligações simples. Só ligação sigma. Quando é chamado de ligações alcenos, porque tem pelo menos uma dupla. Ah, mas ele tem 30 dupla, professor. É alceno. Uma dupla. Não tem nenhuma dupla, então não é alceno. Alcinos, quando tem 3. Beleza? Tem 3 é alcino, tem 2 é alcenos, tem 1 é alcano. Cadeias carbonos que têm apenas carbono e hidrogênios são chamados de hidrocarbonetos. As cadeias carbônicas, quanto às ligações entre carbonos, podem ser chamadas de ligação simples, alcanos, duplas alcenos e triplas conhecidas por alcinos. Ó, de novo. Por que eu repito às vezes algumas vezes? Na verdade, a gente deveria fazer 21 vezes para vocês começarem a guardar. O cérebro fala assim: pô, para aí, não me enche o saco, cara. E vai bum, 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 bum. Vai passando o tempo, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. O cérebro vai, tá bom, vai, eu assumo isso. Compreenderam? Pera. As ligações entre carbono se classificam de primário, secundário, terciário e quaternário. O que é um carbono secundário? Se liga a 2 carbonos. Terciário a 3, quaternário a 4. Beleza? Então vamos, já que vocês sabem tudo mesmo,
Vamos lá. Vocês tirem foto, né? Aqui tem 5 estruturas e vocês vão responder aquelas questõezinhas ABCD lá. É muito fácil, cara. Você sabe que cada pontinha aqui é um carbono, 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 carbono para cima, carbono para baixo. E aqui tem uma ligação dupla. Aqui é ligação simples, simples, simples. E aqui uma dupla. Ali tem uma dupla, outra dupla. Ali tem uma tripla. Observe bem isso. Tá? Vamos lá na atividade. Quais dessas estruturas são hidrocarbonetos? Todo mundo sabe o que é hidrocarboneto? Nossa, essa é muito fácil, né? Eu me recuso a falar alguma coisa dessa aí. Vamos para outra. Verifique os tipos de ligações simples, duplas ou triplas. Das 5 formas. Qual estrutura tem ligação só simples? Tem dupla, tem tripla, assim. A C. Quantas fórmulas aí são alcanos, que são alcenos e são alcinos? Essa é a pergunta. Aí você vai dizer, a primeira, o 6-metil-2-hepteno é isso, beleza? A D, a pergunta D. Na fórmula 4, esta. Propil 1-dec 5 em ino. Quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários existe aí? Gente, essa prova é para tirar 10. Beleza? Eu vou mandar para vocês. Você manda o resultado para mim? Você pode escrever, tira a foto dessa imagem e pode mandar os resultados ali. Se caber na folha ou põe numa outra folha. Se caber aí, beleza. Tá? Se não, coloca a resposta em outro. Eu gostaria que tivesse essa folha acompanhando. Tá bom? Beijo, gente. Tchau.